Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esta é uma verdade da nossa fé. Deus sempre dirigiu a sua palavra à humanidade cheio de amor. E nos últimos tempos, a sua palavra eterna se faz carne e habita entre nós, Jesus Cristo. Por isso, para nós, a palavra não é simplesmente uma vibração sonora. Para nós, a palavra é uma pessoa. A palavra é o próprio Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando escutamos o Evangelho, nós estamos fazendo um encontro pessoal com o próprio Jesus Cristo. E este encontro pode transformar a nossa vida. E temos esta oportunidade, através do Palavra da Salvação, de acolher a mensagem do Evangelho que pode transformar a nossa vida. Vamos com muita atenção ouvir a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: É o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Disse ele: Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela 3ª vez lhe perguntara: Tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem,
tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, antes de comentar diretamente esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir, vale a pena a gente contextualizar liturgicamente em que ambiente nós acolhemos esse trecho do Evangelho. Bem, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. É por isso que o Evangelho nos narra esta aparição ou esta manifestação de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. E hoje também, dia 1º de maio, nós celebramos São José Operário. É o dia do trabalhador e São José é o patrono dos trabalhadores. Por isso invocamos também a proteção de São José e consagramos por intercessão de São José ao Pai Eterno a vida de todos os trabalhadores, obviamente também nos recordando daqueles que precisam de uma oportunidade de trabalho para que vivam dignamente. Bem, o trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é esta manifestação de Jesus aos seus discípulos que estavam numa pesca fracassada e que depois se torna uma pesca abundante. E a segunda parte é um diálogo amoroso de Jesus com Pedro. Bem, na primeira parte, como a gente pode ver, Jesus ressuscitado, de forma pedagógica, ajuda a aquecer o coração dos discípulos até que entendam que ele não está morto, mas está vivo e presente no meio da comunidade. É interessante porque o Evangelho diz que os discípulos estavam pescando. Depois de verem o seu Senhor sendo pregado numa cruz, entregando a sua vida, morto, os discípulos parecem querer voltar atrás. Voltam a realizar a mesma atividade que eles realizavam antes, a de pescar peixes. Eram pescadores e agora estão voltando à atividade de antes. Mas Jesus não permite que quem faz a escolha por ele volte atrás. Quem decide seguir Jesus não pode voltar atrás. É por isso que ele pedagogicamente se manifesta ali, diante daqueles pescadores desiludidos, porque durante toda a noite não conseguiram apanhar nenhum peixe. Jesus dá um mandato: lança a rede à direita do barco. E eles obedecem este mandato de Jesus, que é algo também muito importante. Nós precisamos aprender a obedecer o mandato do Senhor. Eles obedeceram, lançaram a rede e apanharam uma grande quantidade de peixes. Aqui no Evangelho se fala de 153 grandes peixes. E neste momento, quando Jesus realiza esses gestos bonitos, esses gestos humanos, imaginemos Jesus ali, à beira da praia, que acende uma fogueira, que assa pães e peixes e que distribui a seus discípulos. Quanto amor é envolvido nesses gestos. É por isso que o discípulo que Jesus amava, como diz o Evangelho, exclamou: é o Senhor, é o Senhor. Isso é importante porque quem reconhece o ressuscitado primeiramente é o discípulo que Jesus amava, isto é o amor que se antecipa, e somente através do amor nós podemos reconhecer o ressuscitado. Ao ouvir isso, Pedro, como diz o Evangelho, que estava nu, se veste e lança-se no mar. Que é uma cena também interessante, porque a gente imaginaria justamente o contrário, que ele fosse tirar as vestes e se lançar ao mar, porque assim teria mais agilidade para nadar. Mas o simbolismo disso é que agora, reconhecendo a presença do ressuscitado, Pedro veste as vestes da missão e se lança no mar, que é o mundo. Cada um de nós precisa também fazer esta experiência, se lançar no mar e assumir a missão, vestir a camisa da missão.
E a segunda parte do Evangelho é esse diálogo amoroso de Jesus com Pedro, que lhe confia a sua missão. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E isso corresponde às 3 vezes que Pedro negou Jesus. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. E agora por 3 vezes Pedro declara o seu amor a Jesus. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a cada resposta, Jesus faz um pedido: apacenta as minhas ovelhas. E no final disse: segue-me. Isso para nos ensinar que a missão na igreja só pode ser realizada através do amor. Não importa tanto o que nós fazemos, mas como nós fazemos. Por isso, tudo o que nós realizamos na igreja deve ser feito com amor. É isso que dá sentido à missão que nós realizamos. Peçamos a graça de também amar a Jesus, para que assim possamos servir ao seu rebanho, apacentar as suas ovelhas, impregnados pelo amor que Cristo exige de cada um de nós. A nossa missão na igreja só tem sentido, só tem significado se nós a realizamos com amor. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Vamos nos dirigir ao Pai Eterno, depois de ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus, e pedir-lhe que tenhamos um coração abrasado pelo amor, para que assim realizemos melhor a nossa missão. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje, à luz do Evangelho, dá-nos a capacidade de amar, de realizar bem a nossa missão na igreja. Não importa o que nós fazemos, importa que o façamos com amor. Ajuda-nos, Pai Eterno, iluminados pelo Teu Espírito, a viver bem este amor que Tu demonstraste a cada um de nós ao nos entregar o Seu Filho único, Jesus Cristo. Ensina-nos a amar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.